7ª Conferência Missionária na AD Belém, Setor 19. Congregação do Jardim Jovaia. É nesta sexta-feira às 19 horas, com a pregação do pastor Alex Cardoso. Que diz caindo na simpatia de todo o povo. É Deus, Jesus. O povo caía na simpatia. O povo diz, já foi lá? Não, tu tem que ir. Mas que simpatia. Já começa na porta. A recepcionista, o introdutor, o porteiro, o pastor, os obreiros, as irmãs. Eles são convidativos, eles têm um magnetismo, eles têm uma forma encantadora de abordar. Volte sempre. Chega um visitante, eles percebem que nunca esteve ali antes, convida para sentar do lado. Se está sem Bíblia, empresta a Bíblia. Se está com dificuldade de achar o texto, procura o texto e auxilia o visitante, o membro, o novo convertido, o recém-chegado. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Neste momento, apresentamos o teu servo, o pastor Alex Cardoso, ó Pai, que tem sido um instrumento em tuas mãos. Eu tenho certeza, em nome do Senhor Jesus, que nesta noite não será diferente. Continua usando o teu servo, ó Pai, na unção do teu Espírito, na tua palavra, na unção da tua palavra, na tua graça, ó Deus, para falar com cada vida aqui nesta noite, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor para todos. Amém. Louva a Deus por esta conferência, a 7ª a ser realizada, conferência missionária. Isso ajuda em muito para manter a consciência da igreja sensível às necessidades dos missionários, às necessidades inerentes ao campo evangelístico. Parabéns à igreja, parabéns aos organizadores, parabéns ao pastor Roberto. Muito obrigado por aceitar a indicação do meu amigo evangelista Daniel Santos. Quero aqui, em nome do seu fiel escudeiro, pastor José, cumprimentar todos os obreiros, a todos os irmãos. Estou vendo aqui a maioria jovem, né? Que bom, já ganhando consciência cedo para dedicar a força, os talentos, os dons, habilidades, potencialidades na causa evangélica. Eu louvo a Deus também pelo tema que vocês escolheram, que foi extraído da parábola do bom samaritano, que remete a temas importantes como solidariedade, generosidade, amor, piedade, amabilidade. Quero concitá-los a abrirem as suas Bíblias em Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 25 ao 37. Quero também notificar aqui a presença do meu amigo. Eu o convidei para que estivesse aqui. Está ali operacionalizando a parte técnica da filmagem, pastor Gilson de Oliveira, que mora aqui, reside nas proximidades. A parábola do bom samaritano, Lucas 10, versos 25 ao 37. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus:
E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximou-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Sentem-se, por favor, mas mantenham suas Bíblias abertas nesse texto para posteriores consultas. Quando eu meditava sobre esse texto hoje à tarde, me veio à memória uma frase de um professor de ética que viveu há 500 anos antes de Cristo, um sábio chinês por nome Confúcio. Dentre muitas palavras, frases, pensamentos de profundidade e que nos leva a uma reflexão e a um conhecimento sobre nós mesmos, destaca uma frase: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a si mesmo. Quem se habilita a falar essa frase? Na verdade são 2, que se completam. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Diga comigo: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a si mesmo. Vamos lá? Quando vires um homem mau, examina-te a si mesmo. São muitos os personagens arrolados nesta narrativa, nesta parábola. O protagonista, como sempre, é Jesus, mas temos outros personagens, a exemplo de um certo doutor da lei. Não temos notas biográficas detalhadas sobre ele, mas sabemos que era um homem das letras, um jurista, um proeminente advogado. Além deste, quando Jesus narra a parábola, ele destaca outros personagens, como um sacerdote, um levita. Jesus também destaca as figuras, no plural, dos salteadores, e também destaca a figura de um homem bom, o bom samaritano. Alguns desses homens, eles são exemplos de bondade, justiça, retidão, misericórdia, generosidade e piedade. E alguns outros são figuras
malfazejas, figuras negativas. E numa análise textual, a gente tenta se identificar com Jesus, se identificar com o bom samaritano, tal como o tema anunciado hoje: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Temos dois homens bons aqui. Nós temos Jesus, que narra a parábola, e nós temos uma figura que ele destaca como uma referência, um modelo a ser seguido: um samaritano que recebe o adjetivo de bom. E ele fala de duas figuras religiosas que deveriam também ser exemplos de conduta, exemplos de amabilidade, mas são meros religiosos que pregam, ensinam, orientam, doutrinam, e tudo que ensinam com profundidade, com conhecimento de causa, com embasamento bíblico-teológico, mas a conduta, o testemunho, a postura são pífias, não são exemplos. São pessoas que se dedicam ao ritualismo, às tradições, ao estereótipo, à religiosidade, mas perderam a essência, o senso de humanidade. São pessoas vazias de Deus que falam de Deus. São pessoas vazias de Deus que ensinam sobre Deus. Elas discursam sobre Deus, mas elas não conhecem na prática Deus. Isso é religiosidade, estereótipo, casca, aparência, mera superficialidade. Jesus diz assim: e eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o. Este homem, aparentemente, ele está interessado em alcançar a salvação, pois a sua pergunta é sobre como fazer para poder ser salvo. Mas por detrás de uma declaração, aparentemente que revela um anseio de viver com Deus por toda a eternidade, há uma capciosidade. Porque o termo diz que tentando-o, ele tem palavras doces, palavras encantadoras, palavras que são leves, suaves, mas que escondem uma má intenção. Porque ele quer pôr Jesus em xeque, ele quer trazer determinadas situações embaraçosas, constrangedoras a Jesus Cristo. Ele quer pegar Jesus em algum ponto da lei e acabar comprometendo Cristo, fazendo com que ele tropeçasse ou mesmo objetasse algum ponto da lei. E pessoas assim são muito perigosas, porque são dissimuladas. Porque assim como Judas, por detrás de um beijo, que é uma boa ação, estava uma má intenção, que era o sinal da traição. Aquele a quem eu beijar, este é Jesus de Nazaré. Peguem-no e prendem-no e conduzam-o ao tribunal. E Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E por detrás de uma boa ação, um beijo, um ósculo santo, ele estava ali traindo o Filho de Deus.
Existem pessoas que se utilizam de mecanismos bons para ocultar um coração mau, um coração maligno. Cuidado com todo aquele que traz mel na boca e uma espada na cintura. É imprescindível uma vida de oração. Se há um dom que a gente deve buscar, é o de discernimento de espíritos, porque através da vida de oração, a gente desenvolve afinidade com Deus, intimidade com Todo-Poderoso, e através de uma busca a gente alcança o dom de discernimento, que é enxergar além do óbvio, é interpretar aquilo que está por detrás de um pseudo sorriso, atrás de um gesto bom, mas que seja um gesto fake. E Jesus, que nunca se enganou e que nunca se permitiu ser enganado, ele detecta a malignidade no purão da alma daquele certo doutor da lei. Ele quer prejudicar a Jesus, ele quer que Jesus se contradite em algum ponto da lei para ter o que o acusar, para poder trazer danos a Jesus e ao seu ministério. E eis que se levantou certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por detrás dessas palavras, né, alguém que tem avidez, desejo de conhecer a Deus e de viver com Deus por toda a eternidade. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Mas Jesus vai além daquelas palavras doces, leves, suaves, e Jesus flagra a feiura moral, a má intenção. Eu fui paraquedista militar do Exército Brasileiro, no 20º BELOG PQDT, 20º Batalhão Logístico Paraquedista, ali na Vila Militar. E bem antes de entrar nas Forças Armadas, eu fui escoteiro. Então, acampamentos em lugares inóspitos, desérticos, florestas, matas fechadas, nós nos acampamos muitas vezes. E quando já era escoteiro, adolescente, criança, eu aprendi a identificar as cobras. As cobras de pupilas grandes, elas não são venenosas. As de pupilas pequenas, elas são potencialmente venenosas. As cobras de escamas grandes costumam não ser venenosas. As cobras de escamas pequenas, elas costumam ser venenosas. As cobras cujos rabos terminam finíssimos, elas costumam não ser venenosas. As cobras cujos rabos terminam abruptamente grossos, elas são potencialmente venenosas. As cobras com algumas outras características que distinguem se elas são ou não venenosas. Existem suas exceções. Cobras de cabeças triangulares são potencialmente venenosas, mas há a jiboia, por exemplo, ela tem cabeça triangular, mas não é venenosa. A coral verdadeira, que é no ranking das mais venenosas no Brasil, ela ocupa o primeiro lugar. Ela vem à frente da cascavel e da jararaca e da surucucu, da urutu, e ela tem cabeça oval, que é uma característica de cobra não venenosa, mas ela é a mais venenosa. Então existem certas características de cobras venenosas e não venenosas. Vamos supor a anaconda, que é uma cobra de tamanho, né, quilométrico, usando de hipérbole, ela não tem veneno, mas ela mata abraçando. É muito perigoso, né? Não tem veneno, mas mata abraçando. E a Bíblia diz, né, que pegarão nas serpentes e não causarão dano algum. E eu ficava pensando, quem vai ousar ficar pegando em serpente? É porque a gente às vezes cumprimenta, Pai do Senhor, e às vezes a gente está pegando nas mãos de algumas serpentes e não estamos sabendo. E aqui nós temos um doutor da lei, um homem
com as suas faculdades mentais bem treinadas, um homem com um conhecimento estratosférico, um jurista, e só as mentes mais inteligentes são capazes de grandes maus feitos. Algumas pessoas dizem que a solução está na educação, diz que a solução, a cura da nação, de uma sociedade, de um povo, virá através da aculturação, da educação. Só tem que os homens que mais fizeram atrocidades, que mais praticaram carnificinas, que mais praticaram atos malignos no mundo, foram os mais intelectuais, os que mais estudaram. As mentes tacanhas pouco podem fazer em termos de maldade. Só mesmo uma mente como a de Hitler, que ficava com a luz acesa a madrugada toda na sua biblioteca, debruçado sobre calhamaços, estudando, adquirindo conhecimentos, foi capaz de promover um plano para poder matar uma multidão, milhões de judeus e milhões de pessoas. A cascavel, por exemplo, ela é uma cobra que só é picado por ela quem é desatento, porque ela é potencialmente venenosa, mas ela tem um chocalho e ela começa, na verdade, a fazer barulho dizendo: passa perto, porque eu sou crente, mas não sou convertida. Não passa perto, eu batizei nas águas, mas não tenho comunhão com o Espírito. Se passar aqui eu vou te morder, e o meu veneno tem uma grande letalidade. E a gente está aí, às vezes sendo abraçados. E muitas vezes, quando algumas pessoas nos abraçam, não é porque elas nos amam, é que elas estão procurando o melhor lugar para enterrar a faca. Porque tem lugar que tem osso e a faca não penetra, a faca não entra. Então tem que fazer um estudo local, um estudo de caso, um estudo anatômico, né? Tem que apalpar para poder saber onde tem osso, onde não tem osso. Eu estou usando de figuras de linguagem, até porque existem muitas pessoas sérias, cristãos verdadeiramente convertidos, pessoas bondosas, amáveis. Mas eu estou dizendo isso porque quando tu vires um homem bom, tenta imitá-lo. Mas quando vires um homem mau, examina a ti mesmo. Porque às vezes a gente condena no outro aquilo que existe dentro de nós. E é isso que diz a psicologia. A gente odeia no outro, reprova no outro aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acalenta, aquilo que a gente traz na alma. Daí, quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Eu lancei um livro, o evangelista Daniel Santos até fez menção: Como ser abelha no mundo de moscas, encarando os desafios da autodescoberta. Augusto Monterroso, um escritor da Guatemala, prêmio Nobel, já de saudosa memória, escreveu, dentre vários livros, um opúsculo, um pequeno livro intitulado A Mosca. E Bill Wilson, que é uma historiadora britânica, escreveu um livro chamado A Colmeia, que fala da importância das abelhas no biossistema, no ecossistema, e fala também do homem enquanto abelha, enquanto Augusto Monterroso fala do homem enquanto mosca. As moscas têm predileção por escarro, corpos insepultos, fezes e latas de lixos. As moscas, elas procuram chagas até em corpos limpos. As abelhas, elas trabalham num ambiente higienizado, que é a colmeia, que inspirou muitos arquitetos do mundo. As abelhas produzem mel e não larvas, como as moscas, que proliferam doenças, e onde põem as suas patinhas pegajosas, ali deixam doenças, enfermidades, germes, bactérias e outros males prejudiciais à saúde do ser humano. E a proposta é fazer uma viagem para dentro de nós mesmos, porque a mais longa viagem não é para a Lua, Saturno, Plutão. A mais longa viagem não é para o continente europeu, asiático, africano.
a mais longa viagem é para dentro de nós mesmos. Aqui nós temos atitudes ruins partindo de pessoas que foram separadas para serem modelos referenciais, paradigmas e para serem exemplos de amor e de esperança, a exemplo do sacerdote e do levita. Mas ambos, quando veem um homem caído, um homem que havia sido açoitado, um homem que havia sido explorado, um homem que os salteadores haviam tirado dele os seus bens, seus pertences, e como não bastassem, ainda o bateram, deixando em estado de coma. A minha tradução diz meio morto, sem os sinais de percepção e de consciência. Aquele homem apagado, atirado ao meio do caminho. Mas lá no templo estava acontecendo um culto, onde a prédica, a pregação, o sermão falava de amor, de piedade, de justiça, de retidão, de misericórdia, de bondade. Só tem que, quando se termina o culto, se impetra a bênção apostólica, fecham-se as portas, aí vem de Jerusalém para Jericó, de cima para baixo, o sacerdote, e ato contínuo vem o levita, e eles passam por um caminho ermo e inóspito, por uma estrada infestada de assaltantes, de elementos da mais alta periculosidade, de homens maus, impiedosos, oportunistas, e que ali ficavam na surdina para poder assaltar os transeuntes. E um desavisado, um homem que talvez não tivesse conhecimento de causa, não soubesse da periculosidade daquele local, vem desavisadamente com os seus bens, com os seus pertences, e passa, e de repente é surpreendido pelos salteadores, que não satisfeito de tomarem os seus bens, seus pertences, ainda o espancaram, deixando meio morto à beira do caminho, à mercê. Mas graças a Deus, o culto terminou, está vindo 2 homens de Deus, 2 líderes, 2 pastores, 2 obreiros, cheios da palavra, com curso teológico, com anel de bacharel, e eles estão vindo, eles são PhD no discurso, no blá blá blá, são grandes teóricos, agora terão a oportunidade de praticar o amor que tanto ensinam, vão ter a oportunidade de pôr em prática a bondade. E quando o sacerdote se aproxima e vê que à beira do caminho tem um homem depauperado, caído, sangrando, ferido, inerte, inoperante, sem consciência, a Bíblia diz que vendo-o, a Bíblia não diz que ele não viu, vendo-o, tomou uma atitude, ele foi omisso, ele passou de largo. Isso se chama insensibilidade, falta de empatia. A palavra empatia é sentir a dor do outro. Paulo diz: chorais com os que choram e se alegrais com os que se alegram. Aquele sacerdote, tendo uma oportunidade de praticar tudo que vinha ensinando, ele agora se omite, e a covardia é a arma dos covardes. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. A indiferença é o ápice da desumanidade. Porque quem é odiado ou quem é odiada existe para aquele que a odeia ou para aquele que o odeia. É objeto do ódio de alguém. Mas quando você é tratado com menoscabo, desprezo, indiferença, você sequer existe para essa pessoa. Você é coisificado. De forma que, quando aquele sacerdote viu aquele homem caído, ferido, sangrando, inerte, ele não se comoveu, ele não teve piedade,
Ele pregava sobre misericórdia, mas ele não sabia na prática o que significava misericórdia. A palavra misericórdia vem do latim miserere cordis. A palavra miserere significa miserável, e a palavra corde significa coração. E o que a palavra misericórdia significa? Pôr o coração no miserável. Foi isso que Jesus fez. Eu não sou filho de pastor, alguns de vocês sim. Eu sou filho de alcoólico inveterado. Eu vim de uma favela do Rio de Janeiro, de um lar inóspito, de um barril de pólvora emocional. A minha mãe era neurótica, sofria agressões quase que todos os dias por parte do meu pai, numa época que não havia lei Maria da Penha para inibir as ações covardes do meu pai. Minha mãe se neurotizou tanto, com 10 filhos, sendo eu o penúltimo, o nono de uma família de 10 irmãos, que o ambiente era hostil. E para prejudicar ainda mais aquele ambiente já decadente, minha mãe e meu pai se envolveram com banda, quimbanda, candomblé e essas coisas todas. E os espíritos malignos acabaram levando aquele lá à ruína. E eu vim lá do último degrau social. Eu vim de lá de baixo. Eu tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Eu tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Aos 16 anos, eu tive um encontro com Cristo e me deparei com 2 Coríntios 5,17 pela primeira vez em 1984, quando eu me deparei com aquelas palavras de Paulo: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas lá, quando não tinha era nem beira, quando era só escuridão, o Deus de misericórdia pegou o coração dele e pôs em mim, no miserável. E o que deu é que hoje eu sou pastor, no que deu é que hoje eu sou pregador, no que deu é que hoje eu sou escritor. Aleluia! Isso é graça, isso é misericórdia. Todo dom perfeito, toda boa dádiva não vem de dentro, vem do alto, vem de cima, vem do trono, vem de Deus, vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Mas aquele sacerdote não teve misericórdia. E será que ele não está sabendo que ele vai ser copiado? Será que ele não está sabendo que atrás dele está vindo um levita que está olhando para o seu líder, está olhando para o seu pastor, está olhando para a sua liderança? E aquele levita que vinha alguns metros atrás percebeu que o sacerdote teve alguns movimentos curiosos. Foi quando ele identificou o homem caído à beira do caminho, mas se afastou deliberadamente, passando de largo. Aí ele já vinha, já no intuito, quando passasse por aquele mesmo caminho, trajeto, naquele local, ele atentaria para o que o sacerdote havia atentado. Ele olharia para o que o sacerdote havia olhado. Mas quando ele passa, ele racionaliza, diz: isso aqui é coisa para sacerdote. Se ele não fez, eu também não vou fazer. Aleluias. Nós somos pessoas textos. Nós somos cartas lidas, escritas, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Tem gente vindo lá atrás, olhando para a gente. A Bíblia, ela fala da carta, somos cartas escritas. Foi Paulo quem escreveu aos Coríntios. Somos cartas ambulantes. Quando as pessoas te leem, elas leem o Evangelho ou o Corão? Quando as pessoas te leem, elas leem o quê? Que tipo de mensagem? Indiferença? Preconceito? Menoscabo? Amor, amabilidade, generosidade, empatia, afeto? O nosso mal é que a gente dá ênfase à efetividade. A igreja tem que ser efetiva, a liderança tem que ser efetiva. Tudo bem, é importante que a gente evangelize, faça missões, arregacemos as mangas, coloquemos as mãos na obra e as realizemos. Mas espera aí, antes de ser efetivo, a gente precisa ser afetivo.
as instituições que mais são bem-sucedidas são aquelas que são, além de efetivas, são afetivas. Mas esse sacerdote, ele era efetivo, mas não era afetivo. Ele passa de largo. De cada 100 homens, apenas um lerá a Bíblia, 99 lerão os cristãos, porque nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê os crentes. O mundo não lê Bíblia, o mundo lê os cristãos. E aquele levita olha para o seu líder e diz assim: ele não fez, ele tirou o corpo fora, era para ele fazer. E ele então, quando chegou ali, que identificou, porque a Bíblia também diz, vendo-o, tanto o sacerdote quanto o levita, vendo-o, passou de largo. Passa de largo não. Os aleijados, os débeis mentais, os desabrigados, sem tetos, são todos Jesus disfarçados. Fazer o bem faz bem. Ser bom é um bom negócio. Tudo que você faz será contabilizado por Deus. Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, versículo 7, que Deus não se deixa escarnecer. Tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. A Bíblia diz em Eclesiastes 11, versículo logo ali no início: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias tu acharás. Reparta com 7, ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Obadias capítulo 1, versículo 15 diz: como tu fizeste com os outros, assim farão contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Se você planta amor, vai colher amor. Se você planta bondade, vai colher bondade. Mas se tu plantar vento, vai colher tempestade. Albert Einstein, ele diz que quando a gente atira uma bola com força na parede, ela volta com força. Quando a gente atira uma bola sem força, ela volta fraca. Quando a gente atira uma bola azul, ela volta azul, nunca amarela. Quando a gente atira uma bola verde, ela volta verde, nunca da cor vermelha. Porque sempre volta aquilo que a gente atira. Oh, vai semeando, não meça esforços, porque ser bom é um bom negócio, fazer o bem faz bem, e Deus pensa mais em quem pensa menos em si mesmo. Diga comigo, Deus pensa mais em quem pensa menos em si mesmo. O sacerdote não pensou no moribundo, passou de largo. Que vergonha. Que evangelho é este? Discursivo? Que evangelho é este do blá, blá, blá? Um grão de exemplo vale mais do que uma tonelada de blá, blá, blá. De falsos discursos, de palavras bonitas. Atitude e não retórica. Atitude e não sermões. Aí, irmãos, o levita age como agiu o sacerdote, ele passa de largo. Quem sabe se você não está passando de largo? Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Ambos passam de largo. Aí Jesus, ele está conversando com o doutor da lei. Ele pergunta a Jesus: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Você, como jurista, como homem entendido nas leis, a que conclusão você chegou? Como você lê? Como você interpreta? E a resposta foi emblemática.
A resposta estava na ponta da língua. A resposta foi digna de uma nota 10, de nota 10. E ele respondeu dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração. E essa expressão todo, que fala de integridade, totalidade, ela aparece reiteradamente aqui no texto: todo o coração, toda a tua alma e de todas as tuas forças e com todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus o parabenizou, disse assim, e disse-lhe: respondeste bem. Traduzindo, nota 10, está de parabéns. Mas olha o que vem depois: faze isso e viverás. A resposta está na ponta da língua. Não existe resposta melhor, mas você não pratica, você não faz, você só tem discurso vazio, você não ama teu próximo. E ele fica constrangido, e ele tem um ego tão estratosférico que ele não admite, não. Ele tenta justificar a si mesmo, diz aqui o texto, no versículo de número 28. E disse-lhe: respondeste bem, disse Jesus, faze isso e viverás. Olha o que diz no versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, seria melhor se ele tivesse baixado a cabeça e disse: Senhor, eu estou com vergonha, não consigo nem olhar para ti. O Senhor realmente foi lá no alvo do meu coração. Nada lhe é oculto. Realmente eu preciso muito me consertar. Jesus está tentando aqui identificá-lo com o sacerdote e com o levita, e logo logo vai narrar a parábola para poder trazer à superfície aquela escuridão que existia no coração do doutor da lei. E o texto diz assim, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Como se não soubesse, tergiversando, tentando se esquivar da verdade, porque Jesus flagrou a feiura moral que se ocultava dentro do coração daquele homem. Estava trazendo as impurezas da sua interioridade, estava trazendo a superfície para que ele pudesse corajosamente admitir e confrontar a sua feiura moral. Mas ele tergiversa, ele não segura a onda usando de um carioquês, ele não é humilde, ele quer se justificar, ele não admite, ele é orgulhoso demais. O primeiro passo para a cura é admitir a doença. O segundo passo para a cura é desejar a cura, é desejar ser curado. Não há como a gente se curar se a gente não admite que nós estamos doentes. Isso não é vergonhoso, não. Jesus não veio para os sãos, Jesus não veio para os perfeitos. Jesus veio para a gente como Alex Cardoso, cheio de más inclinações, cheio de sujidades na alma, mas eu admito a minha feiura moral, eu admito as minhas más inclinações, eu admito a escuridão que habita em mim. Eu quero ser tratado, eu tenho consciência de que eu não estou curado de todo, e eu estou na igreja, que é um grande hospital, uma clínica da alma, um centro de tratamento terapêutico, porque eu não estou curado de todo. Eu já não sou quem eu era, mas eu não sou o que eu já deveria ser. Por isso, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
querendo justificar a si mesmo, não admite sua feiura moral, foi flagrado, mas tergiversa, tenta tirar o corpo fora, não reconhece o seu caráter sujo e ele tenta se esquivar. Aí Jesus diz assim: não sai não, fica aí. Eu tenho uma história para contar. Uma parábola, uma narrativa. E no versículo de número ainda 29, ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: quem é meu próximo? 30. E respondeu Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, inerte, em estado de coma. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote. Vendo-o, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, todos três viram. 2 passaram de largo, apenas um se moveu de íntima compaixão. Moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, 2 se afastaram, um se aproximou. E o que se aproximou era um bom samaritano. Atou-lhe as feridas, tirou do seu kit saúde 2 elementos: azeite para refrigerar, trazer refrigério, amenizar a dor, e vinho para desinfectar. Ele tira do que era dele e ele doa, ele disponibiliza. A empatia, ela tem a ver também com nossos bolsos, com nossos recursos, com os nossos bens. Esse homem tem um bom coração. Ele é aquele que a gente deve atentar e imitar. Ele tem muito a nos ensinar. Ele tira do seu azeite, do seu vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, sobre o seu animal, o jumento. Levou-o para uma estalagem, cuidou dele. Ele está vindo de viagem, ele está indo para uma viagem de negócios, talvez para assinar um contrato. Ele tem dia e horário. Ele poderia racionalizar, relativizar. Falei: não, eu sou um executivo, eu tenho minhas obrigações, sou um homem responsável, eu já acordei, já concordei, eu já acertei de que tal dia e tal hora eu vou estar naquela reunião de negócios, eu não posso fazer nada por este homem. Só tem que este homem, ele não personaliza as coisas e não coisifica as pessoas. Para ele, o ser humano está acima de assinar um contrato. Para ele, o ser humano está acima do salário, do emprego, da estabilidade, do status, do padrão social, do lucro. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Está aí um homem bom. Daí ser intitulado o bom samaritano. Deus quer levantar missionários com um coração como o do bom samaritano. Alguém que, como Paulo disse, gaste e se deixa gastar pelas almas, ainda que amando cada vez mais, seja menos amado. Oh, meus irmãos, se precisar de mim, nem pense em me procurar, me procure sem pensar. Era a filosofia do bom samaritano. Diga comigo: se precisar de mim. Se precisar de mim. Vamos lá, diga comigo: se precisar de mim, nem pense em me procurar. Me procure sem pensar. Ele não pensou 2 vezes, até porque aquele homem não tinha como pedir socorro. Ele estava apagado. O
sentido da vida é descobrir o seu dom, o objetivo é presenteá-lo aos outros. De onde eu vim, por que vim e para onde eu vou. Se você não sabe qual é a sua missão, então a sua missão é sair daqui hoje sabedor da sua missão. A sua missão é ser justo. A sua missão é ser piedoso. A sua missão é ser amoroso. A sua missão é ser caridoso. A sua missão é ser misericordioso. Martin Luther King diz que o que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. O samaritano não fica em silêncio. O samaritano é bem diferente do sacerdote e do levita. Ele se apieda, ele se consterna. A Bíblia é um chamado para a responsabilidade. E aquele samaritano tem consciência disto. A Torá é um chamado à responsabilidade. A responsabilidade humana. E o texto prossegue dizendo, irmãos, que ele ata as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, leva uma estalagem. Ele deixa lá com alguém que pudesse cuidar daquele homem ferido. Ele tira 2 dinheiros e diz: esse aqui é para pagar a despesa, eu preciso me ausentar temporariamente, mas se exceder a despesa, eu pagarei quando voltar. Esse é o amor que faz a gente abrir a bolsa, abrir o bolso, disponibilizar recursos. E eu fico vendo aqui diferentes filosofias. A dos salteadores. Qual era a filosofia dos salteadores quando viram aquele cidadão desavisado? O que é teu é meu. Aí tem a filosofia do sacerdote e do levita. O que é meu é meu. Possessividade, egoísmo. Aí tem a filosofia do bom samaritano. O que é meu é teu. Qual é a filosofia dos salteadores? O que é teu é meu. Qual é a filosofia do sacerdote e do levita? O que é meu é meu. Qual é a filosofia do bom samaritano? O que é meu é teu. E qual é a tua filosofia? Qual é a tua filosofia de vida? É do salteador? É do religioso? Ou é do bom samaritano? Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Lança o teu pão sobre as águas. Torna-te necessário a alguém. Foi o que o bom samaritano fez. Eu preciso para aquela reunião de negócios. Ele é um homem sério, responsável, mas não poderia passar de largo jamais. Disponibiliza seus recursos, coloca ele no lugar onde aquele cidadão receberia os melhores cuidados. E a própria Bíblia diz que o próprio samaritano cuidou dele antes de atribuir a outrem essa empreitada, essa tarefa. E é por isso que a gente existe, é por isso que a gente está aqui, é para cuidar de alguém, é para ser útil. A nossa relevância está em servir. E este samaritano, ele tem uma liderança empática, servidora, servil. Ele é um servo. E a gente nasceu para servir. Jesus se vestiu de avental. Jesus se cingiu com uma toalha, deitou água na bacia, e sendo Senhor e Mestre, Ele lavou os pés dos discípulos. E esta era uma empreitada, uma tarefa para o servo mais humilde da casa.
E ele lavou os pés dos discípulos. Quando chegou na vez de Pedro, ele objetou dizendo: lavarás os meus pés? Jamais. Se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Então, Senhor, não lava só os pés, mas me lava por inteiro, cabeças, mãos, tronco. Basta lavar os pés, porque o mais já está limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Sendo eu Senhor e Mestre, tendo eu lavado os vossos pés, fazei o mesmo. Torna-te necessário a alguém, se cinja de avental. A Bíblia diz que Jesus tirou a túnica e se vestiu de avental. Hoje se fala de túnica, que Deus vai te dar uma túnica. O evangelho não é túnica, o evangelho é avental. Pode existir social sem o evangelho, mas não existe evangelho sem social. O nosso chamado é para servir, o nosso chamado é para ser útil. A nossa relevância está em a gente se gastar e se deixar ser gasto. Saber não é o bastante, ter vontade não é o suficiente. É necessário a gente arregaçar as mangas e fazer, pôr a mão na massa, a mão no arado, a mão na obra e não voltar atrás. E partindo outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Aí Jesus finaliza com uma pergunta retórica: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Glória a Deus. Sócrates dizia que uma vida não examinada não é digna de ser vivida. E eu faço aqui um autoexame. Por 2 vezes Jesus, ele desmonta esse doutor, e agora ele diz: qual dos 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E a resposta é também nota 10: aquele que usou de misericórdia. Então faze o mesmo, faze isto, pratique a misericórdia, ponha o teu coração, cordes, no miserê, no miserável. Como não agir assim? Se aos 16 anos eu tive um encontro com Cristo e Ele pôs o coração dele em mim, nesse miserável que vocês estão vendo. Tiago, capítulo 2, versículo 13. O capítulo 1, versículo 27 também, que a religião verdadeira para com Deus e os homens é auxiliar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Mas Tiago 2,13 diz que o juízo será sem misericórdia para aqueles que não exerceram a misericórdia, porque a misericórdia triunfa do juízo. Dante de Alighieri, ele dizia que os lugares mais quentes do inferno estão reservados para aqueles que, em tempos de grandes crises, permanecem neutros. Não há como haver neutralidade. Saia de cima do muro. Quem fica em cima do muro leva tiro dos 2 lados. Assuma a postura do bom samaritano. Quando vires o homem mau, examina-te a ti mesmo. Quem sabe se não há um sacerdote no coração, um levita. Mas quando vires um homem bom, imita-o, tenta imitá-lo. E o bom samaritano desta parábola, meus irmãos, é o próprio Jesus.
o exemplo máximo, o modelo máximo, o paradigma máximo. Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo, Jesus é o nosso tupos, o nosso referencial absoluto. E eu reitero aqui mais uma vez algo que eu já falei. O sentido da vida é descobrir o seu dom. O objetivo é presenteá-lo aos outros. Com a permissão do pastor Roberto, eu quero fazer uma oração por você. Fica de pé, por favor. Deixe-se ser gasto. Se permita-se gastar. Somos todos cadáveres adiados. Se não o somos agora, o seremos depois. Tudo quanto vier à tua mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque para a sepultura para onde tu vais, não há obra, nem trabalho, nem indústria, nem sabedoria alguma. Todos nós temos prazo de validade. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. Não passe por esta vida em branco. Não existe desgraça pior, e eu quero usar o termo forte, desgraça, outra vez. Não existe maior desgraça do que nascer, crescer, se desenvolver, envelhecer, adoecer e morrer como retrato de um potencial frustrado. Se pudéssemos ver a pessoa que Deus quer que sejamos, jamais ficaríamos contentes com quem somos. Se apresente, não passe de largo não. Onde estão os teus dons? O que você está fazendo com o seu chamado? Eu sei que as incompreensões são muitas, os ataques são os mais viscerais. Eu sei dos denuncismos baratos, das palavras pejorativas, das críticas ácidas. Mas e daí? A tua missão é maior do que a tua dor. Não olhe para a tua dor, olhe para a tua missão. Ainda de pé, me permita te dizer uma coisa. Está vendo esse homem de 1,90 m, de mais de 140 quilos? Em 2015, janeiro, dia 20, fez uma cirurgia chamada ortognática bimaxilar reconstrutiva. Dentista, ortodentista, cirurgiões bucomaxilos, sabem muito bem do que eu estou falando. Eu fui diagnosticado com uma doença que bloqueava o fluxo de oxigenação, e havia necessidade de liberar as vias aéreas. Eu estava vivendo com 54% da oxigenação no cérebro, e eu tive 3 desmaios e sofri uma despersonalização. Eu não sabia quem eu era, onde eu estava. E eu muito preocupado porque uma esposa que não tem a mama por conta de um câncer e um filho especial chamado Alex Juan, que tem crâniosinostose e síndrome de Carpenter. Eu dizia para mim mesmo, eu tenho que cuidar de mim para ter como cuidar da minha esposa e do meu filho especial e do meu filho Alex Júnior. Eu vou me submeter a essa cirurgia complexa, traumatizante. Uma delas se chama retroprogmatismo, e serra-se a mandíbula superior, a mandíbula inferior, arranca os maxilares. É algo traumático. 97% dos que se submetem a essa cirurgia
A maioria fazem por uma questão estética, mas no meu caso foi por questão de vida ou morte. Eu então passei por aquela cirurgia. A médica Moneia dizia que com 24 horas eu teria alta, o que não aconteceu. Fiquei 5 dias no hospital, num estado deplorável, pois eu tinha sofrido uma parada cardiorrespiratória. E a minha recuperação foi muito mais lenta do que estava previsto. Eu trago 54 parafusos de titânio no rosto e 8 placas de titânio. Sofro de confusão neural. O meu cérebro não reconhece a minha boca. Eu tenho um rosto parestesiado. Não sinto o meu queixo, os meus lábios inferiores. Pouco sinto meus lábios superiores. Não sinto a ponta da língua. E há uma pressão terrível no céu da minha boca. Eu falo, sei que anatomicamente eu estou habilitado, mas o meu cérebro diz que não existe boca. No primeiro ano, em 2015, eu andava com um espelhozinho que aquelas mulheres antigamente carregavam na bolsa, e furtivamente, disfarçadamente, sem que as pessoas percebessem, eu ficava a cada 5 minutos olhando para ver se a minha boca estava simétrica e linear, porque a impressão que eu tenho é que a minha cabeça é a cabeça de um camelo. Ela pesa para baixo e são sensações, sou eu quem as sinto. É estranho demais ter que me interagir com o público, ter que ter coordenação de ideia, início, meio, fim, coesão e coerência, e ainda ter que administrar essa confusão, esse mal-estar, repuxão, choque, entumecimento, endurecimento da boca. E vocês olham e dizem assim: não dá para perceber tudo isso, são sensações, por conta de um nervo que foi lesionado. Fiquei entre a vida e a morte. Eu poderia ser a pessoa mais revoltada, dizer só vou voltar aos púlpitos depois que Deus me curar. Eu estou aqui para te dizer que a tua missão é maior do que a tua dor. Voe! Se tu não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se tu não puder andar, arraste-se, mas não pare. Não pare. Não pare. A tua missão é maior do que a tua dor. A bailarina tem uma performance linda. Glória a Deus. Anda na ponta dos pés, gira e faz uma linda e bela demonstração a um grande público. E as pessoas não percebem que os pés estão cheios de joanetes e calos. Os dedos estão pretos, feridos e sangrando. Ela vai para o seu camarim e tira o títer, aquele vestidinho, tira as meias e as sapatilhas. Mesmo que os teus pés estejam tortos, com joanetes, sangrando e pretos, feridos, cheios de calos, coloque o títer, calça as sapatilhas, coloque as suas meias. Se deixe se gastar e ser gasta. No dia que você parar de sangrar, você parará de ser bênção, você deixará de ser bênção. Paulo fala do seu sofrimento por amor ao Evangelho, dos naufrágios, dos perigos, das aflições. Mas apesar de todas as agruras, intempéries, sofrimento e dor, ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. É melhor se gastar do que enferrujar.
melhor se gastar do que enferrujar. Há dias que eu sofro menos, há dias que eu sofro mais, há dias que a boca colabora, há dias que a boca não colabora como hoje, mas a despeito do que eu sinto, eis-me aqui, Senhor, me use. Meus pés estão com joanetes sangrando, negros, pretos, mas eu subo a essa tribuna de sapatilhas, de meia e de tite, e danço em meio ao caos. Eu bailo em meio ao caos, eu sirvo a Deus e aos meus irmãos, apesar da minha dor e do meu sofrimento. A tua missão é maior do que a tua dor. Derrama um bálsamo sobre esta igreja. Derrama o bálsamo sobre os teus filhos e filhas. Seja renovado. Seja restaurado. Seja fortalecido. Eu te abençoo no nome de Jesus. Eu te abençoo no nome de Jesus. Quando vires um homem bom, tente imitá-lo. Seja um bom samaritano. Seja um bom samaritano. Seja um bom samaritano. No nome de Jesus. Amém. Eu já me excedi, me perdoe o horário. Se você desejar levar essa obra para casa, ou este livro que recebeu um prêmio internacional, publicado pela MK Publicitar, só merece o doce quem provou o amargo. E se a vida for uma barra, que seja de chocolate. Ou para você que sofre de algum problema na alma, a exemplo da depressão ou algum tipo de doença psicológica, está aqui uma obra emblemática que eu não sou autor, mas auxiliei quando ela foi escrita: Geografia da Alma, o mapa dos sentimentos humanos à luz da Bíblia. Esses dois livros grandes, eles custam R$49. Eu nunca cobrei o que a editora pede. Eu peço sempre R$35 quando eu vou às igrejas, e esse R$25. Não vim para vender livro, mas se vocês levarem os meus livros, eu sei que estarão fazendo um bem não só a mim, mas um bem a vocês também. Então, se puder investir, meu filho trouxe uma maquininha, você poderá fazer um Pix, sei lá, por outro meio, mas não deixe de ter essas obras. Deus abençoe a todos. Pastor Roberto, me perdoe por ter excedido o horário, não é meu feitio. Muito obrigado pela atenção, e eu quero aqui parabenizá-los outra vez, porque hoje é raro ter uma igreja, uma congregação que reúne um povo para uma conferência missionária. Parabéns, parabéns, parabéns pela 7ª conferência missionária. Glória a Deus. Tome assento, irmãos. Obrigado. Glória a Jesus. Aleluia. Eu sinto a presença de Deus neste lugar, irmãos. Glória a Jesus. Estamos acostumados, pastor Alex, com o evangelho, que houve uma ruptura, houve um disparate, houve uma convergência diferente daquilo que nós precisamos cumprir. E através do que Deus orientou o Senhor, nos arremete a fazer uma verificação. Falando um termo técnico,
quando um carro está com... a concessionária faz um lote e vende, e aí detecta com o carro que fica, com os testes, depois de muito tempo, que uma peça deu defeito. Né? Determinada situação, eles emitem aos meios de comunicação um chamado de recall. É isso, recall. Recall, trazer a fábrica, né? Trazer a concessionária para fazer o reparo. E nessa noite, irmãos, só quem pode fazer o reparo é o dono da mensagem, é o dono do evangelho, e ele nos convoca a um recall. Nos convoca para ter o início da fala do pastor foi afinidade. E a temática para essa 7ª conferência é envolvidos para envolver, não dá para se envolver se não for afinado com o dono da obra. Não dá para poder fazer alguma coisa se não se afinar. Pastor, eu já falei isso aqui algumas vezes. Já falei para o meu pastor, o pastor da igreja, pastor Wellington Júnior, você conhece. Que não me enche os olhos igreja grande ou igreja pequena. Uma coisa eu aprendi com os meus mentores você tem que ser útil ao reino. E para ser útil ao reino, o Senhor deu uma pincelada aqui muito boa. E eu preguei acho que foi mês passado sobre isso, sobre o avental e sobre a túnica. Não dá, irmãos, para ser útil no reino só querendo túnica. E o que tem muita gente hoje, ao invés de querer o avental, quer a túnica, porque a túnica traz aplauso, porque a túnica traz status. E muitas das vezes Jesus, Ele quer tão pouco de nós, e nós queremos, e nós queremos, apertamos Jesus contra a parede, querendo muito. Foi para isso que o Senhor me chamou? Foi? Não, assim não quero não. Eu não sei se deve ter acontecido com o Senhor. Já deve ter acontecido, já falei aqui. Chego, paro com o carro lá, com a minha esposa, eu falo, estou nervoso, eu não quero entrar não. A maioria das vezes eu sou o primeiro a chegar aqui, junto com os nossos irmãos que abrem o templo. Não me dá vontade de subir, de vir para a igreja, para entrar na igreja, por causa da responsabilidade que nos é dada, imposta. E aí você faz um balanço, e se você não tiver o foco na passagem das respostas que Jesus dá para o doutor da lei, você entra em parafuso. Você fala, não, para que isso? Eu estou vindo para cá, para quê? Eu tenho uma esposa para cuidar, eu tenho um negócio para tocar, para quê? Que eu vou ficar fazendo isso? Mas o dono da obra fala, continue colocando o seu coração naquilo que eu te mandei fazer. Quando você continua colocando o coração, Ele se responsabiliza pelo resultado. Pastor Jonas, está conosco, pastor Jonas? Deus abençoe, pastor Jonas. Sua esposa, é isso? Deus abençoe. E olha, e aqui eu puxo essa última parte. Não dá para desistir, porque a missão é maior do que a dor. Foi isso que o Senhor falou agora. Não dá para desistir, porque a missão é maior. E outra coisa, o que tem um bando de gente com o desprezo do olhar, porque você se despreza com o olhar. Tem gente que olha, está gravando, ainda bem que está gravando hoje, aleluia. Olha para a gente de cima e embaixo, dá uma mirada e você finge que não está vendo, porque se você for realmente, você vai para o nível dessa pessoa. É um tal de querer ser maior do que outro, querer estar na proeminência.
Enquanto o evangelho é uma coisa mais simples. Todo mundo é servo. Aleluia. Se precisar de mim, não pensem. É isso mesmo, pastor? Se precisar de mim, Nem pense em me procurar. Me procure sem pensar. Tem gente que a gente tem que pensar um monte de vezes para ver convidar tal coisa. Oxi, não é não, é? Você dá um arrodeio. Cadê o Celso? Está lá na cantina? Tá lá na cantina? Tá não? O Celso é o presbítero que fala, viu, rapaz? Aleluia. Ele, quando quer me pedir alguma coisa, pastor, ele vai lá na Itália e volta. Vai fazendo um arrodeio. Depois chega no ponto. Tem gente, irmãos, que eu tenho, para falar alguma coisa, eu tenho que dar um arrodeio, mas tão grande, e no final é um não. Você fez todo o negócio certo, mas o final é não. Não dá para viver dessa forma. Jesus conta contigo, conta comigo. Não existe melhor ou pior. Todo mundo é igual, tá? Todo mundo é igual. É um tal de querer ser melhor, ser pior. Não tem isso não na casa. Que Deus possa continuar falando. Não vou falar mais nada não, porque é só 5 minutos que o pastor Wellington nos ensina para tecer o comentário. Hoje, irmãos, tem uma expressão de Neemias e uma expressão também de Paulo que eles fizeram, sacudiram. Jesus hoje nos botou de cabeça para baixo assim, falou o seguinte, ó, tudo que não presta sai, só vai ficar o que é bom. Pensamento ruim aqui sai fora em nome de Jesus. Ei, aquilo que não presta, dispensa agora em nome de Jesus. Ai, mas eu não vou com a cara do fulano ou da fulana. Falei isso aqui, não sei que dia foi, não sei se foi terça-feira. Foi terça, pastor? Foi terça, né? Que eu pedi para arranhar aqui, o caminho apertado e a porta estreita. Foi terça, não foi? É um tal de dizer, você está pisando no meu pé. Está arranhando. Rapaz, o caminho é apertado. A porta é estreita. O que dá para fazer no caminho apertado e a porta estreita? É se conciliando, porque o alvo é o céu. Não dá para ficar olhando para trás com birrinha, com A e com B, porque nós temos outras coisas para fazer. E aqui vem um relato muito bom. Nós estamos precisando. Quero ver como é que vai ser esse negócio, viu, Daniel? Eu quero ver como é que vai ser esse negócio. Vou anunciar aqui, deixa eu anunciar. A igreja deseja ouvir uma vez mais o pastor Alex Cardoso. Se é verdade, diga um amém. Olha aí, pastor. Se eu não falo para o senhor pedir para o campo, porque o campo lá é... Aleluia. Deus abençoe, pastor. E nós estamos precisando. Vou anunciar hoje, vou anunciar amanhã no sábado, vou anunciar no domingo. Estamos precisando de quê? De pintor, de pedreiro e de azulejista. Para quê? Nós estamos com um projeto de ajuda nas famílias do Jardim Jovaia. Você não vai perguntar quem é. Se você pode, meu irmão, minha irmã, tem azulejista mulher também, viu? Tem pedreira. Tem mulher que põe fogo e tem aqui na igreja. Oxi, cadê ela? Não tem não? Tá lá embaixo, a regente, forrista. Oxi, sobe, põe negócio. Nós não estamos falando de forrista não, né? De forrista não, né? Forrista não. É só pintor, pedreiro e azulejista. O material vai ser doado pelo Casimiro Depósito de Material de Construção. É isso mesmo, Casimiro? Aleluia, glória a Jesus. Olha. A mensagem veio a calhar, pastor. Jesus é o nome da igreja, ele sabe que a gente precisa. E quem puder nos ajudar, procura aqui nossos irmãos de missões. Fala, eu estou disponível tal data. É isso mesmo, né? Tal data, nos ajude, tá certo? Eu quero agradecer a cada um. Antes de nós orarmos, eu quero convidar você que está conosco, que ainda não aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Vamos ficar de pé? Para ficar melhor para sair do lugar?
Se tem alguém, agora é a hora. Tem alguém que deseja entregar sua vida para o Senhor Jesus? Ou todos? Parece que todos, eu não vi, não me mandaram os visitantes não crentes. Então hoje, lá na Bahia, pastor Alex, chama de lapada, ou então cipó caboclo. Apanhei com esse negócio, rapaz. Meu pai também era um negócio da macumba, viu? Minha mãe também, um negócio brabo. Fui apresentado na mesa branca e depois eu cresci, não morri. E ele me pegava, era de cipó caboclo. Conhece cipó caboclo? Conhece? É um cipó grosso assim que bate e fica o vergão. Depois tinha o tonel de água, com água de sal grosso. Entra. E não podia dizer que não. Hoje nós não apanhamos, nós aprendemos como nós devemos viver como cristãos evangélicos, não só de fachada, não só com a casca, mas com o nome e também com a vida, a filosofia de vida diferente dos demais do mundo. Que Deus continue nos ajudando, aleluia, que Deus continue nos abençoando. A irmã Madalena pede oração pela filha dela chamada Cristina. E a irmã Jeane pede oração, pois está com muita dor de cabeça. Vamos estar orando. Eu quero convidar aqui o presbítero Elias para estar orando ao Senhor. Hoje, irmãos, nós estivemos aqui desde as 9 da manhã. Saí daqui às 16h30, mais ou menos. O Espaço Café ficou pronto. Quem já viu aí o Espaço Café, a pintura lá do Espaço Café Jovaia? Quem não viu, já desce lá, porque tem cantina, né? Espaço Café está funcionando. Bolo e torta, tá certo? Próximo domingo vamos estar fazendo a inauguração e os próximos trabalhos, nós teremos aí o Espaço Café funcionando como uma lanchonete e a verba vai ser revertida para o determinado grupo que vai estar trabalhando, tá certo? O presbítero Elias vai estar orando ao Senhor e logo após eu estarei impetrando a bênção apostólica. Quero agradecer a todos os visitantes que aqui cooperou conosco. Deus abençoe, pastor Alex Cardoso. Foi muito bom conhecer o senhor, tá certo? Eu só não falo que vou lá porque o chefe é meio... não dá para mim sair daqui. Me convidaram para ir no domingo, porque eu trouxe um camarada aqui, ele me convidou, trocou uma terça pelo domingo, aí não dá. Deus abençoe, viu, pastor? Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Oramos. Nosso Deus e eterno Pai, aqui nos reunimos na noite deste dia, ouvimos, Pai, a Tua santa palavra, que trouxe um alimento para nossas almas, para que possamos, Pai, cada dia mais aprender contigo e seguir os Teus bons conselhos. Pai eterno, agora despede a Tua igreja debaixo da Tua potente mão, acampa com os Seus anjos ao redor de cada um de nós, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes da bênção apostólica, amanhã será às 18h30, tá certo? 18h30. Chegue cedo, em nome de Jesus, tá bom? Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem em todos e todos confirmem dizendo amém. Saúde seu irmão com a paz do Senhor. Quero agradecer todos os nossos teleinternautas que aí cooperou com a sua presença. Deixa o seu like, nos siga lá no Instagram. 7ª Conferência Missionária na AD Belém, Setor 19. Congregação do Jardim Jovaia. É nesta sexta-feira às 19 horas, com a pregação do pastor Alex Cardoso. Logo, a igreja cresce, não é por causa de Paulo. A igreja cresce, não é por causa de Apolo. Nós somos apenas instrumentos, veículos da graça. Que amor é esse que não guarda mágoas? No louvor, Sandra Torres. 7ª Conferência Missionária. É nesta sexta-feira às 19 horas, na AD Belém, Setor 19, Congregação do Jardim Jovaia, Rua São Sebastião da Amoreira, 248, Guarulhos. Envolvidos para envolver. Apoio Maio Express. Curta as nossas redes sociais. Maio Express. Materiais para construção Cassimiro. Pensou em reformar ou construir? Aqui você tem muito mais
vantagem. Todos Universal. Coberturas, fachadas, painéis, revestimentos e portas em ACM.